Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR nesta segunda-feira, dia 27 de abril. No programa de hoje, você que acompanha em todo o país pelas parabólicas, também acompanha pela internet no nosso portal sba1.com, Facebook, YouTube, acompanha também pela Claro TV, NET Claro TV, Neo TV no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, nós temos a TV Imaculada Conceição linkado no Agricultura BR, transmitindo com sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. No programa de hoje, então, começo falando a respeito do que vem acontecendo com a situação dos frigoríficos nos Estados Unidos. E olha só, nós tivemos a JBS lá nos Estados Unidos anunciando o fechamento de mais uma unidade de abate. Essa unidade de abates de bovinos está fechada por conta das questões relacionadas ao Covid-19. Foi o que informou em nota no final do dia da última sexta-feira o JBS lá nos Estados Unidos. Aqui essa unidade é localizada no condado de Weld e ela vai ficar dessa forma, tem uma importante responsabilidade sobre abastecimento interno. Essa que é a situação que nós trazemos, mostrando aí que ela passa agora a ficar numa posição aberta, né? O JBS informou o fechamento e também agora confirma a reabertura dessa unidade. Quem fechou foi uma unidade também, só que essa de carne suína, né, que tem uma responsabilidade muito grande. A Smithfield, nos Estados Unidos, anunciou o fechamento de uma unidade localizada no estado de Illinois e essa unidade, ela tem aí, só para você ter uma ideia do tamanho dela, 3% de toda a carne suína consumida em território norte-americano vem dessa indústria frigorífica localizada em Illinois. Ela foi fechada e dentro dessa nota que foi divulgada já na manhã de hoje, a Smithfield divulga mostrando preocupação em relação ao que vem acontecendo nos Estados Unidos e principalmente com essa equipe de funcionários. Isso traz mais um impacto sobre o abastecimento interno de carnes nos Estados Unidos e vai abrindo outras janelas também em relação ao que os norte-americanos têm exportado de carne suína. Falo de soja agora, soja nos Estados Unidos, falando principalmente do mercado internacional, teve China confirmando novas compras na quarta, na quinta e na sexta-feira passada. Tanto é que quarta e quinta-feira nós tivemos soja em Chicago operando em alta, sexta-feira operou em alta durante boa parte do dia, fechou em nova elevação. Há pouco nós tínhamos soja na Bolsa Norte-Americana recuando um pouco. Vamos dar uma olhada como é que vem soja. Nós temos aqui as posições de curto prazo caindo. A de mais curto prazo é a posição de maio, que vem a $8,28 mais 2 o bushel. Vai caindo neste momento 0,3%. Posição de julho, que é a de maior liquidez, agora vindo com R$ 8,36 mais 4, agosto $8,38 o bushel, setembro $8,38 o bushel também, mas perdendo um pouco menos, são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar caía bem forte no dia de hoje, depois de uma alta bastante forte na última sexta-feira. O dólar hoje recuava, principalmente aqui internamente no Brasil. O argumento interno era por conta do presidente Jair Bolsonaro, que reafirmou que as decisões ligadas à economia nacional são de Paulo Guedes, titular da pasta do Ministério da Economia. Isso foi visto com bons olhos pelo mercado, influencia preço de dólar e vai influenciar o seu negócio já, que a gente vai mostrar soja principalmente. Olha só que nesse momento o dólar recua 0,76%, hoje chegou a cair 1,3%, dólar cotado agora a R$ 5,62 mais 5 é o destaque do Agricultura BR para a moeda norte-americana. Daqui a pouco vou mostrar o preço de alguns produtos de exportação que vão sendo impactados aí pelo dólar, principalmente porque vem, mesmo com a queda do dia de hoje, vem aí com valores mais elevados. Sigo falando a respeito de dólar, de mercado financeiro, porque agora converso com Sara Kischoff, que está conosco a partir de agora nos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da BBM. Sara, boa tarde, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um dia bem diferente dos dias que a gente acompanhou aí na última semana. Na semana passada, o dólar teve a maior alta, ou na verdade o real teve o pior desempenho nos últimos 11 anos. Então foi a pior semana para a moeda brasileira em mais de 10 anos. Uma queda muito significativa e uma valorização muito importante do dólar, como você falou, né? Na sexta-feira, a moeda norte-americana atingiu um novo recorde com uma alta de 2,5% em R$ 5,66. Nas casas de câmbio aqui de São Paulo, o dólar chegou a ser vendido por R$ 6,91, aí claro, falando do dólar turismo, que tem um valor sempre mais elevado que o dólar comercial, que é esse que a gente divulga aqui todos os dias. Então, foi uma semana de muita valorização para o dólar e hoje o dia está diferente, tanto para o dólar quanto para o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje a moeda norte-americana começou o dia com uma forte queda frente ao real, a queda passou de 1,5% e agora está em torno de 0,76%, dólar em R$ 5,62. Então, um recuo, né? Um ajuste técnico também, depois de uma valorização acentuada ao longo de toda a última semana. Foi um rally de recordes, uma sequência de recordes para o dólar frente ao real. E agora, então, o dólar cai nesse chamado movimento técnico e também devido a outros fatores. Aqui alguns eu vou citar. Você falou aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, ele reafirmou hoje que o Paulo Guedes é o homem que decide sobre o futuro da economia do país e isso deixa o mercado financeiro mais tranquilo depois de uma semana turbulenta. Lembrando que na semana passada a gente teve a saída de mais um ministro, né, a saída do Sérgio Moro, então o mercado ficou muito agitado. Então essa afirmação do presidente Jair Bolsonaro deixa os investidores mais tranquilos nessa segunda-feira, nesse início de semana. E o Ibovespa, então, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem uma valorização importante de quase 4% nesse momento. Ibovespa recuperando aí o patamar dos 78 mil pontos, em 78.233 pontos, e evidentemente o mercado se movimentando aí a mil, né? E embora, né, o Ibovespa esteja em alta, hoje tem ações que estão despencando, são as ações da Embraer. Elas abriram o dia de hoje com uma queda de 14%. Isso porque agora no último sábado a Boeing, a norte-americana, anunciou o cancelamento do acordo para comprar a divisão de jatos comerciais da Embraer, de um total aí de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Então, evidentemente, essa notícia não repercute bem para a empresa, papéis em queda, hoje queda significativa, mas ainda assim, Ibovespa, o principal índice da Bolsa, consegue se manter em alta. Outro fator apontado hoje pelos analistas de mercado para essa segunda-feira mais otimista é de que a flexibilização das medidas contra o coronavírus em vários países trazem um alento para o mercado que vê aí mais para frente a reabertura de várias economias. Algumas já começam a acontecer, começaram já na semana passada, né, gradualmente. Aqui no Brasil também devem voltar a acontecer nos próximos dias. Então o mercado fica mais tranquilo sempre que vem notícias falando dessa flexibilização nas medidas para conter os impactos do coronavírus. Hoje também o Banco Central ele vai fazer um pregão de leilão de swap tradicional de dólar para rolagem de até 10 mil contratos com vencimentos que vão entre setembro desse ano até janeiro do ano que vem. Então, o Banco Central aí impactando também no mercado financeiro, evidentemente, no que diz respeito ao dólar, ajudando a puxar a moeda norte-americana para baixo no momento em que ele coloca mais dólar no mercado. E eu falei do Paulo Guedes, então, do nosso ministro da Economia, e hoje ele disse que ele rejeita extrapolar o teto de gastos e diz que o governo vai propor a suspensão de reajustes a servidores. O teto de gastos, nesse momento de contenção, né, os impactos aí do coronavírus no Brasil, ele disse que não deve exceder o teto de qualquer forma. Ele disse ainda, então, que o governo deve enviar essa semana para o Congresso uma proposta de suspensão de reajustes de salários para servidores públicos por 1 ano e meio, ou seja, não haverá reajustes para servidores públicos no prazo de 1 ano e meio, evidentemente, se essa proposta aqui passar agora pelo Congresso. De acordo com o ministro da Economia, os servidores passam a dar sua colaboração e não podem ficar em casa, então, no momento de crise. Eles devem colaborar, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ficar um tempo sem pedir o aumento. E essa semana mesmo, ele disse que deve haver aí novas informações para trazer um ânimo para a nossa economia. Falando nisso, hoje o relatório Focus reduziu pela 11ª vez seguida
a projeção para o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, para esse ano, né? Lembrando que é para esse ano que para o ano que vem ele mostra novamente uma recuperação bem rápida aí na economia, acompanhando também os mercados lá fora, né? Esse movimento que é visto aqui no Brasil tem sido visto também no mundo inteiro. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui dos nossos estúdios na Bolsa Brasileira de Mercadorias no centro de São Paulo. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara. Eu só vou adiantar aqui algum valor, é que o pessoal estava questionando através do Facebook do Agricultura BR. Só vou falar aqui quanto é que está. Está R$ 106, tá? R$ 106 o valor no porto. Era o questionamento que nós tínhamos. Daqui a pouco eu vou comentar os valores nos portos. Tem a ver com essa situação do dólar, evidentemente é o dólar disparado, está R$ 5,61 na sua marca. Quem perguntou foi Isabel Carmo, né? Ela está fazendo negociação, R$ 106 no porto. Daqui a pouco nós vamos questionar isso, porque eu vou falar de porto antes, mas sobre um outro aspecto. Primeiro, vamos trazer agora alguns números a respeito dos portos no estado do Paraná. O primeiro trimestre do ano fechou com uma elevação na movimentação dos portos em 9%. Isso tanto para exportação quanto para importação. Sobre este assunto, o repórter Mauro Andrade, do Canal do Boi, conversou com Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente dos Portos do Paraná, entrevista que você acompanha agora. Até o presente momento, nós temos uma movimentação maior do que o esperado. Recordes foram batidos no mês de março, tanto na movimentação de veículos pelos caminhões, movimentação também férrea maior do que o esperado. Isso demonstra que as medidas adotadas pelos portos paranaenses têm surtido efeito no mercado, estão privilegiando a movimentação das cargas com muita força. Não tivemos queda em nenhum setor até o presente momento, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então temos aí um crescimento acumulado de 11% no segmento de líquidos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Temos um crescimento expressivo na questão de movimentação de granel sólido, importação e exportação, e também temos um crescimento não tão expressivo, mas ainda um crescimento na movimentação de containers que transitam pelo Porto de Paranaguá. Não temos nenhum impacto registrado no quesito movimentação, e sim um redobramento das medidas de segurança que foram adotadas para todos os trabalhadores portuários e caminhoneiros, desde aí a verificação de temperatura, disponibilização de equipes médicas 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 2 pontos dos portos do Paraná, e agora com a distribuição de kit de alimentação para os caminhoneiros que vêm relatando-nos alguma dificuldade de encontrar, seja restaurante aberto ou restaurante com vaga para que eles possam parar os caminhões e pararem para se alimentar. Primeiro, o reflexo, a gente desmistificar que o centro de proliferação desse Covid-19 poderia ser os portos paranaenses. Então, a partir do momento que a gente coloca uma estrutura adequada de atendimento à saúde aos trabalhadores, higienização, reforço nos ambientes de banheiro, reforço nos ambientes de lavatórios, nós criamos uma atmosfera muito favorável à confiança do trabalhador, para que ele venha trabalhar confiante. Isso, sem dúvida, tem impacto positivo no desenvolvimento diário das suas funções. Ainda falando a respeito da questão portuária, nós tivemos na sexta-feira, no final do dia, o Casemiro Carvalho, autoridade portuária SPA, autoridade portuária do Porto de Santos, anunciando a sua renúncia ao cargo. Ele ficou 1 ano e 2 meses nessa posição. Na sua carta de renúncia, ele não entra em relação às especificidades, por que ele deixou o cargo, alegou apenas motivos pessoais para deixar o cargo. É importante essa posição, uma vez que ele era a figura mais importante para o Porto de Santos, que é o maior terminal do país.
A Agricultura BR segue agora falando a respeito dos preços nos portos. Vamos dar uma olhada agora. Nós tínhamos a Isabel perguntando o preço de soja no porto. Vamos dar uma olhada que o preço é em alta mesmo. Olha só, Santos e Paranaguá tem aqui os valores de R$ 106 em relação ao que vinha acontecendo para os valores. É uma alta bastante interessante frente aos valores de sexta-feira. É motivado em relação ao que acontece com a moeda norte-americana. Vai a 5,60, 5,61. Chegou a ficar perto de R$ 6 na sexta-feira. R$ 106 é o valor agora de referência. Grandes oportunidades para o produtor rural brasileiro. Daqui a pouco, na Agricultura BR, vamos falar de milho, falo de mercado, falo de preço, falo também de usina de etanol nos Estados Unidos parando e também uma praga que atinge as áreas de produção lá no Mato Grosso. Eu volto já. O assunto por aqui é milho. E no estado do Mato Grosso, uma praga tem preocupado os produtores nesta segunda safra de milho. É o percevejo barriga verde e você vai saber mais sobre o tema agora na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso está em plena segunda safra com a cultura do milho e com ela todas as expectativas de boas produtividades. Mas o milho é uma cultura muito suscetível ao ataque de pragas. E o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, surge como uma ferramenta indispensável para combatê-las. Quem vai nos falar melhor agora sobre o MIP é o meu convidado, que eu converso via internet, Dr. Rafael Pita, pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Pacheco, obrigado pelo convite também. Então, Rafael, nesta safra, algum fato novo de ataque de pragas, alguma novidade? Essa safra, Pacheco, em geral no estado, houve um acréscimo da população do percevejo barriga verde. Nas últimas 3 safras, para ser mais preciso, essa população vem aumentando, os produtores têm maior dificuldade de controlar, mas essa safra, sim, foi o auge, sabe? Maior dificuldade de controle. Então, encontrando casos aí de produtores fazendo 3, 4 aplicações em milho exclusivo para o controle do percevejo. Rafael, dentro do conceito do MIP, quais seriam as melhores estratégias para combatê-lo? Então, dentro do MIP, é sempre muito importante, antes da estratégia escolher, lembrar que no manejo integrado de praga é necessário, primeiro, fazer um levantamento correto da infestação desse inseto, para aí a gente ter uma noção de quais outras ferramentas que a gente pode utilizar. Mas primeiro é ter um bom levantamento, saber como que está a infestação da praga. O segundo é entender a capacidade da planta de resistir ao ataque da praga. Então, em função desses conhecimentos primordiais, aí a gente pensa em estratégias, que para ele hoje, basicamente, é o controle químico. Seja ele no tratamento de sementes, seja ele na pulverização foliar. Mas também é importante, Pacheco, entender o hábito, a ecologia do inseto, para saber exatamente quais seriam os melhores momentos para eu entrar, por exemplo, com uma pulverização foliar. E com esse manejo correto, pode haver uma redução nas aplicações de inseticidas, né, Rafael? Sim, sem dúvida. O percevejo barriga verde, Pacheco, a infestação dele, na verdade, se dá no ciclo da soja. Só que na soja ele não causa problemas aí significativos, né, danos significativos. Mas ele aumenta a população já na soja. Então, a hora que colhe essa soja, as áreas de milho vão sofrer uma pressão muito grande da presença desse percevejo. Então, assim, o primeiro passo, ter um controle bem feito de percevejos na soja, já diminui essa infestação para a lavoura do milho, né? Aliado a um tratamento de semente, principalmente com produtos do grupo dos neonicotinoides e pulverizações foliares, então essas somatórias aí levam a um sucesso melhor do controle. E está atento ao momento da pulverização foliar no milho. Então tá, Rafael, fica aí a dica para o produtor não se descuidar do monitoramento, não é isso? Correto, monitoramento sempre. Ok, Rafael. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É um prazer.
Até mais, obrigado. E a ADM, importante empresa processadora de grãos no mundo, com origem norte-americana, anunciou fechamento de novas destilarias de etanol nos Estados Unidos. É isso mesmo. A situação do milho, etanol, por conta do combustível à base de petróleo, que caiu muito o preço, por conta daquelas situações todas, que eu não vou nem falar de novo, que a gente fala disso todo dia, isso fez com que tivesse uma crise feia mesmo, uma crise muito grave no setor nos Estados Unidos, etanol produzido à base de milho por lá. O setor sucroenergético aqui no Brasil está talvez um pouco melhor, mas a situação é péssima, é um colapso real, somado à redução de consumo de combustíveis no mundo todo. De qualquer maneira, a ADM ela anunciou o fechamento de unidades de destilaria de etanol sem previsão de retorno. Uma notícia como essa, ela não é nada positiva, ela não é nada atraente quando se fala de negócios, principalmente em relação ao milho. Hoje, nós temos o milho nos Estados Unidos, que só é considerado, valores lá, falando no preço e na medida deles, só é remunerável ao produtor rural quando fica ali na marca de $4 o bushel. Hoje, há um grande risco desse bushel de milho ele ficar abaixo de $3. Aliás, ele está rondando essa situação já tem algum tempo. Nós temos aqui, ó, olha como ele está próximo, tá? Você tem uma das maiores empresas do mundo anunciando o fechamento de destilaria de etanol nos Estados Unidos, não poderia ser diferente. A queda neste momento para a posição de mais curto prazo e de julho chega a 3,5% de queda. Maio vem a $3,04 mais 4 bushel. Julho, $3,12 mais 2. Setembro, $3,18. Dezembro, $3,28 mais 6 o bushel. Situação muito complicada em relação ao que tem acontecido com os fatores ligados ao milho nos Estados Unidos. É a crise do etanol que foi gerada após um resultado direto por conta da crise ou conflito do petróleo no mundo. E isso impacta aqui no Brasil, ainda não no mercado de milho, talvez nem impacte, mas impacta num primeiro momento o etanol brasileiro, então o setor sucroenergético. E olha, vamos falar agora da liberação de recursos na ordem de R$500 milhões por parte do governo federal para a aquisição de alimentos. E isso atinge diretamente a agricultura familiar brasileira e quem fala sobre esse assunto é Sara Kirchhoff, que volta ao Agricultura BR. Sara. É isso mesmo, Fabiano. Lembrando que essa medida ela havia sido anunciada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no início do mês, mas até esse momento o executivo ele ainda não tinha liberado o recurso e hoje foi publicada então a medida provisória que abre esse crédito extraordinário, publicada no Diário Oficial da União, e agora sim vem esses R$500 milhões para apoiar agricultores, familiares e também pequenos produtores de leite de diferentes lugares do Brasil. Ela é uma medida conjunta e entre o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e Ministério da Cidadania, que é quem destina esses recursos, esses alimentos aí para as famílias que precisam, as famílias mais necessitadas, pessoas vulneráveis com insegurança alimentar e nutricional, então correspondendo a uma rede de assistência social. Então, ação conjunta entre esses três ministérios. E ela ocorre dentro do chamado PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, como você falou, são R$500 milhões, vão ser destinados para a compra de produtos da agricultura familiar para garantir fonte de renda para esses produtores, especialmente durante esse período de pandemia, e garantir também alimentos para essas famílias mais vulneráveis de diferentes lugares do país. De acordo com o governo, então vão ser beneficiadas cerca de 85 mil famílias de agricultores familiares, além de 12.500 entidades e 11 mil famílias em vulnerabilidade, que serão justamente esses que vão receber os alimentos. Do total desses recursos, desses 500 milhões, 370 vão ser destinados para a compra de alimentos das cooperativas de agricultores familiares,
por meio de uma doação simultânea, sendo que 220 milhões vão ser para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e outros 150 milhões para governos estaduais e também prefeituras. Além disso, 130 milhões vão ser alocados para a modalidade PAA, Programa de Aquisição de Leite, que possibilita a compra do produto in natura de laticínios e agricultores do semiárido brasileiro. Então, com certeza um recurso aí que vem em boa hora para os dois lados, né? Tanto para quem vai vender esses produtos em um momento de dificuldade, quanto para essas famílias que se encontram em vulnerabilidade, que vão receber alimento nesse momento tão delicado. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Até mais tarde, então, na terceira edição do Agricultura BR. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo de café, vou falar sobre como está a remuneração do cafeicultor brasileiro, entrevistado falando a respeito disso. Marcos Fava Neves, professor Marcos Fava Neves, participa conosco, fala a respeito do setor daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já. E o assunto por aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, é o mercado do café. Vamos falar um pouco de como que anda a comercialização e as negociações, principalmente pensando no arábica negociado na referência da Bolsa de Nova York e a comercialização aqui no Brasil, os negócios aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Adelson Costa, corretor de mercado, que fala conosco um pouco a respeito de como que tem se comportado o mercado do café. Ele está aqui conosco. Adelson, prazer conversar contigo aqui no Canal do Boi. Adelson, antes de começar a falar precisamente do mercado, da comercialização, como é que a Covid-19, o coronavírus, ele impactou os negócios com café arábica no mundo todo, no Brasil e também nos principais mercados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O setor café, felizmente, nós não fomos atingidos. O preço do café se manteve, se segurou e no último mês ele chegou até a subir. Em relação ao que vem acontecendo, né? Nós estamos acompanhando nos últimos períodos, pegando um acumulado do ano, uma melhora específica em relação aos negócios com os investidores na Bolsa de Nova York. As posições têm mostrado ganhos regulares, aí se considerarmos aí os últimos 40, 50 dias. Essa semana foi diferente, teve alguma pressão negativa, mas os negócios até apresentavam alguma recuperação. Qual que é a tendência e por que o mercado se comportou dessa maneira? Há locais, há investidores, compradores que imaginaram uma falta de café ou pelo menos um problema de logística que impeça a entrega de café? Sim, todos que tinham compras efetuadas, isso é uma coisa normal que se faz dentro do mercado, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. O que esse pessoal fez com essa preocupação em relação à logística, a dificuldade de chegar essa mercadoria para eles? Eles anteciparam, pediram antecipação e eles receberam. O pessoal foi lá e retirou esses cafés. Mesmo a gente mandando café, e os cafés que estavam certificados na Bolsa de Nova York, vem caindo os estoques. Exatamente por esse motivo, de antecipação, pela preocupação de o dia de amanhã ele ter dificuldade em receber essa mercadoria. Adelson, em torno da cafeicultura, agora pensando no Brasil, o Brasil é o maior produtor de café arábica, o maior exportador do mundo. Minas Gerais, se fosse um país, seria exclusivamente o maior produtor e exportador. Falando a respeito desse cafeicultor brasileiro que estava com muita dificuldade, foi pressionado aí nos últimos 2 anos em relação a valores. Situação para o cafeicultor aqui do Brasil, de Minas principalmente, melhorou a situação da comercialização e os ganhos por saca desse produtor brasileiro? Sim, melhorou de modo geral. Os cafeicultores brasileiros hoje são produtores, eles produzem muito mais cafés por hectare do que os produtores de outros países. Isso daí se traduz em lucro. O produtor brasileiro, ele, felizmente,
e por competência, vem sendo, sim, mais bem remunerado. Falando um pouco a respeito do que pode vir daqui para frente, o Brasil começa a entrar, a cafeicultura brasileira começa a entrar na produção de uma nova safra, tá? As expectativas para essa safra são boas em relação a negócios, em relação à colocação desse produto no mercado, tanto interno quanto externo. Você tem alguma expectativa para esses próximos períodos? A grande maioria, ele já tem venda, tanto para 20, 21, 22, 2022, ele já tem venda efetuada, que é chama de venda do livro, para esses anos. E ele está bem vendido, ele já garante com isso daí uma liquidez para poder tocar, fazer. E ele vende uma proporção e passa a ser realmente atender a necessidade. Então, o produtor brasileiro vem fazendo isso e com isso aí ele se garante em relação ao mercado. Por quê? Que significa o quê? Eu já tenho vendido 20%, vamos pensar que 30%, e já começo a cobrir as despesas dele. Então, isso é muito importante e o produtor brasileiro adotou isso aí, vem fazendo isso ano a ano. Começamos a colher café. Aqui no sul de Minas, nós já temos no mínimo 10% dos produtores colhendo café. Ele começa a colher. E aí não vai ter essa corrida igual tinha anteriormente de venda de café. Por quê? Ele já está compromissado com esse café que está colhendo. Então, isso é muito importante, porque você não derruba o preço da mercadoria. E não tem excesso de venda. Então, é no dia a dia que a gente vem aprendendo um dia após o outro inclusive, a negociar café. Maravilha, Adelson. Eu agradeço a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado pela entrevista. Um grande abraço para você. Grande abraço. Eu conversei com Adelson Costa, corretor do mercado de café, falando um pouco do que vem acontecendo e também algumas expectativas para a próxima safra brasileira da cafeicultura. Seguindo falando de café, cerca de 1/3 do café aqui do Brasil da safra 2020-2021 já foi comercializado. O produtor de café, o cafeicultor, tem se aproveitado desse bom momento que o Adelson acabou de destacar aqui no Agricultura BR. Aí nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em gestão estratégica do agronegócio, sobre como que está esse mercado. Está bastante diferente, principalmente o cafeicultor, que foi muito pressionado aí nos últimos anos pelos investidores em Nova York. Se é possível hoje enxergar um cenário no qual a cafeicultura aqui no Brasil, ou o cafeicultor, fique menos dependente ou menos suscetível a Nova York? É interessante a análise do café, né? É um setor que vem vindo bem, né? Com o aumento do consumo mundial, aquela perspectiva de cafés mais nobres, né? Do storytelling, a ligação direta com o produtor, enfim. O marketing do café é uma coisa maravilhosa que vem acontecendo e a tendência de ficar cada vez mais parecido com o vinho, com muito mais conhecimento do que era no passado. E se beneficiou de preço, se beneficiou de câmbio. O Brasil tem uma produção grande vindo aí, uma parte dos nossos concorrentes teve quebra de produção e é um papel agora, o momento agora do café brasileiro assumir um protagonismo cada vez maior no mundo. Então eu acho que essa questão conjuntural está favorável para o café, tomar muito cuidado agora com a colheita, né, cuidando das pessoas, né, dos funcionários, para que não tenhamos casos de contaminação. Eu sei que isso vai aumentar um pouco o custo, mas é necessário isso na conjuntura. E estruturalmente, eu acho que está dada um momento para o café brasileiro assumir um protagonismo mundial ainda maior. Eu pensaria em sair dessa situação do coronavírus
com mais ações coletivas no café. Podemos voltar a elas mais adiante, mas é o momento da ação coletiva prosperar e o Brasil ganhar força no mercado internacional. Então, o professor Marcos Fava Neves participa diariamente aqui do Agricultura BR na programação do Canal do Boi. O assunto por aqui agora fica em torno do café, negociação em Nova York. Nova York, inclusive, vinha apresentando queda agora há pouco nas posições de curto prazo. É o que eu mostro agora aqui no Agricultura BR. Temos aqui ligeira queda pequena para os negócios com café, mas vai recuando. Posição de maio, $1, 400 mais 70 libra-peso. Julho, vendo com $, 600 mais 30. Setembro, $, 700 mais 45. Dezembro, $, 900 mais 35 por libra-peso. Situação de queda agora caiu um pouco, mas esse dólar a 5,62 que estava agora há pouco, ele vai compensando muito bem essa situação e tem comercialização no Brasil para o Arábica. Por aqui agora eu sigo falando de café, mas agora o café Robusta, referência importante para os negócios com Conilon no Brasil. Robusta é negociado na Bolsa de Londres em dólar e tonelada. Pode trazer agora aqui na tela, nós temos aqui o café Robusta, posição de maio, aqui está migrando os negócios para a posição de julho, então eu destaco aqui a posição de julho a $1.139 a tonelada, com recuo de 0,43%. Setembro, $1.161, 0,51% de queda, enquanto que novembro perde 0,5% a $1.181 por tonelada. São os negócios neste momento para o café Robusta na Bolsa de Londres. Um assunto para lá de especial no próximo bloco é o uso de defensivos agrícolas biológicos. Como é que isso está acontecendo e principalmente porque cresce no mundo todo. É um dos assuntos daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E os defensivos agrícolas biológicos têm crescido no mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente. Toda vez tem tido nos números uma apresentação maior e uma procura mais expressiva por parte dos produtores, que além de buscar uma situação mais adequada em relação à produção sobre o aspecto sustentável, também ganha sustentabilidade em relação aos custos e investimentos. É o que nós vamos conferir agora na entrevista realizada por Walter Puga Jr. Dr. Gustavo Hermann, muito obrigado por ter recebido e aceito o nosso convite. Vamos falar sobre defensivos biológicos, até porque as últimas informações, Dr. Gustavo, dão conta que o mundo será mais exigente daqui para frente quanto à utilização de produtos químicos, né? A utilização e tratamento de soja, por exemplo, que é um produto carro-chefe da nossa economia. E eu pergunto, biodefensivo é uma alternativa viável? É um prazer estar falando aqui com vocês, é uma oportunidade muito boa para falar em nome da Coopert do Brasil, falar um pouco de biodefensivos e com o pessoal ligado aí no Canal do Boi. Com certeza, é uma alternativa viável. Hoje os biodefensivos já estão presentes em todas as culturas no Brasil, tem participação variada dependendo da cultura, né? A gente vê que quanto mais próximo do consumidor a cultura está, maior o nível de adesão dos biodefensivos, mas ele tem se mostrado bastante viável, tanto tecnicamente quanto economicamente na agricultura brasileira, e por isso que vem crescendo nos últimos anos. A perspectiva agora com essa pandemia, segundo alguns analistas de mercado e pesquisadores, é que os países compradores de produtos agropecuários serão mais exigentes. A utilização de defensivo biológico será, vamos dizer assim, disseminada pelo mundo em função do aumento dessas exigências?
Com certeza, eu acho que a gente já vê alguns países, né, do ponto de vista de mercado internacional, exigirem certificações de produtos nacionais, né? Você pega, mesmo nas commodities, você já tem, por exemplo, na cana-de-açúcar, você tem uma Bom Sucro, que é uma certificadora para a Europa. Dentro do segmento de soja, você tem a RTRS, que é uma certificadora também para a Europa. Eu acredito que depois da Covid-19, essas certificações, essas exigências de maior rastreabilidade na cadeia, elas virão também de outros países, como a China, Estados Unidos, enfim. Todo o mercado consumidor passa a ser mais preocupado com a rastreabilidade e a sustentabilidade das cadeias produtivas. E o biológico, ele é peça fundamental para trazer maior sustentabilidade nessas cadeias, na medida que você pode fazer o manejo de pragas e doenças de forma mais sustentável. Então, a gente, enquanto segmento, está passando de uma classificação de produto especialidade ou nice to have, quer dizer, se sobrar dinheiro eu vou ter um biológico, para algo fundamental, para algo crucial e que o produtor vai ter que lançar a mão para ter mais sustentabilidade dentro dessa cadeia. Nós temos a Associação Internacional da Soja Responsável, ela é reconhecida mundialmente como uma organização que certifica a produção de soja sustentável, por exemplo, nas propriedades rurais. A Coopert, a empresa holandesa que o senhor representa no Brasil e na América do Sul, ela aderiu a essa Associação Internacional da Soja Responsável? Exatamente. Nesse ano aqui, a gente faz parte agora como membro, né, da certificadora ou dessa organização, que é a RTRS. E o ano passado, a gente aderiu porque o ano passado nós participamos de um evento que eles promoveram na Europa com produtores brasileiros e argentinos. E aí estamos sabendo lá que já são mais de 1 milhão de hectares de soja certificados no Brasil. Então, a gente, para participar de forma mais efetiva nessa cadeia e também para que a gente consiga inserir o biodefensivo nessa certificação, a gente passou a ser membro da RTRS, para nós é uma honra, enquanto Coopert, ser membro dessa organização, que só vai crescer também. A gente está estimando aí, nessa próxima safra, quase 2 milhões de hectares certificados no Brasil, e é com certeza uma tendência que a gente não pode ficar de fora. A empresa que o senhor representa tem 50 anos no mercado, mas tem pouco tempo no Brasil. A fatia que ela ocupa no mercado, junto com outras empresas que também trabalham com biodefensivos, cresce ano a ano. O que o senhor espera neste ano, que é um ano difícil para a economia e para o agronegócio em todo o mundo? Olha, a gente tem crescido de uma forma bastante significativa, né? Hoje, quando a gente olha dentro da Associação das Empresas, que é a CropLife Brasil, a CropLife Brasil congrega as empresas de agroquímicos, as empresas de biodefensivos e as empresas de biotecnologia. Hoje, de biodefensivos, são aproximadamente 25 empresas associadas, né? Então já é um número considerável de empresas profissionais e que oferecem tecnologia. Nós, enquanto Coopert, temos uma participação de mercado muito interessante dentro do mercado que essas 25 empresas representam. E o crescimento, ele vem de uma forma tanto no mesmo cliente, ou seja, aquele produtor que já adotou a tecnologia, ele está aumentando a sua área de biodefensivo, quanto de novos clientes. Quando a gente olha o mercado de biodefensivos dentro do mercado tradicional de proteção de plantas, ele ainda é 2% apenas, ou menos de 2%. Então, a cada dia, a cada safra, você tem novos entrantes, né, novos clientes, novos produtores que começam a utilizar a tecnologia. O segmento como um todo vem tendo, nos últimos anos, um crescimento de 20% a 25% ao ano, e a Coopert, nos últimos 7 anos, teve um crescimento médio de 35% ao ano. Então, é bastante gratificante ver que o produtor nacional está realmente aderindo à tecnologia.
Bom, você acaba de ouvir Gustavo Hermann, engenheiro agrônomo, acompanha desde menino aí a atividade no agronegócio, é de uma família ligada ao agronegócio. Eu agradeço, Gustavo, a sua entrevista e espero que nós avancemos muito no controle biológico para evitar até problemas futuros, né, com o aumento da exigência que se faz agora de qualidade, né, de sustentabilidade dos produtos agropecuários em todo o mundo. Claro, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, enquanto Coopertich, enquanto Gustavo, e mais uma vez, obrigado a todos que estão conectados aí, nos assistindo e ouvindo um pouco sobre essa nova tecnologia de biodefensivos. Bom, eu agradeço a entrevista do Gustavo Hermann, da Coopertich do Brasil. Eu volto com vocês em Campo Grande. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do mercado de feijão aqui no país. Antes de sair para o intervalo, eu vou convidar você que é investidor, que é produtor, que é empresário, a conhecer essa grande possibilidade, essa oportunidade de negócios através de leilão judicial. Trata-se de uma unidade sucroalcooleira da Cepar. É o que você confere agora e daqui a pouco a gente volta no intervalo. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é o feijão, tanto do aspecto na produção e consumo aqui no Brasil, vamos falar até sobre exportação. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Marcelo Líderes, ele que é do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, e conversa conosco um pouco sobre o que vem acontecendo no cenário, no mercado do feijão aqui no Brasil. Marcelo, um prazer conversar contigo mais uma vez aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. E Marcelo, olha só, nós tivemos no último mês uma aceleração muito intensa em relação à aquisição, compra de produtos, feijão, que é um produto básico na cesta do brasileiro de alimentação, foi muito comprado, muito acessado, o preço disparou no mercado de varejo. Como é que ficou essa situação agora? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade. Veja só, sim, houve uma aceleração bastante grande o mês passado, despertou até, chamou a atenção até do PROCON, porque houve, né, uma aceleração dos preços causada por uma área menor, pelas perdas que tinham acontecido já no início do ano e, logicamente, por essa demanda, né, que antecipou as vendas do mês de abril. Uma vez que isso aconteceu, agora em abril o mercado está um pouco mais calmo. Foi vendido um bom volume naquela oportunidade no mês de março. Os preços chegaram até a 330, 340, 350 reais. E agora está um pouco mais tranquilo, esperando o consumidor, que deve voltar aí, se não no final do mês de abril, durante o mês de maio, deve voltar a buscar novamente lá no varejo o feijão. Marcelo, em relação a alguns aspectos do produto, nós tivemos, em relação a essa comercialização mais acelerada no último mês, causado também, evidentemente, pelo Covid-19, fez com que se buscasse mais produtos para estocagem, e o feijão é um dos produtos que é possível fazer essa estocagem em casa, pelo menos ter uma quantidade um pouco maior. Em relação a valores, a remuneração dentro da cadeia produtiva, principalmente para o produtor, como é que ficou esse aspecto em relação ao feijão? Produtor, cerealista e também a distribuição aí do feijão no Brasil. Certo. Durante essa semana, por exemplo, aconteceram algumas ofertas já no Paraná. Agora nós estamos num período de transição, quando praticamente terminou a oferta de feijão lá em Minas e em Goiás, e o próximo estado que deverá atender essas demandas do período vai ser o Paraná. Só que o Paraná está vindo com sérios problemas. Então, se nós tivéssemos uma demanda normal
para o período, nós já teríamos a manutenção dos preços a 300 ou acima de R$300. Nesse momento, com uma demanda retraída, por essas questões que a gente acabou de colocar, os preços estão entre 270, 280 até R$290. Porém, o que tem sido um fato constante aqui são as baixas produtividades. Os produtores estão colhendo aqui 15, 20, quando muito, sacos por hectare, né, quando era esperado, no mínimo, 35, 40 sacos por hectare. Então, as perdas são severas. E também no feijão preto. Agora, pela manhã, ainda eu mantinha contato com produtores e agrônomos da região de Guarapuava, aqui no Paraná, e eles relatavam que as lavouras que estão aí para ser colhidas, com certeza já têm uma perda de 50%, né, em feijão preto. E são lavouras muito bem conduzidas, com alta tecnologia. Mesmo assim, sem água, não vai. E aí nós tivemos o estresse hídrico antes, depois teve uma leve geada que chegou aqui, e agora continua seco. Então, é bastante preocupante a situação, e a grande maioria dos produtores está aguardando a volta dos compradores. Está agindo certo, porque não é hora de correr atrás do comprador, é hora de esperar o comprador buscar produto. Tá certo, Marcelo. Marcelo, sobre agora esse aspecto, você acabou de falar a respeito de onde que vai vir esse feijão e você citou a questão do estado do Paraná. O Paraná tem alguns problemas aí na área de produção. Isso pode fazer com que se tenha ou se traga alguma preocupação em relação ao abastecimento ao consumo interno no país? Até o momento, não, porque nós temos aí problemas, por exemplo, mais graves que chamaram a atenção do consumidor durante o mês de março e parte do mês de abril, foram os preços do feijão carioca. No final do mês de maio, nós devemos ter oferta de feijão calpi do Mato Grosso. Nós temos provavelmente alguma importação que entre da Argentina de feijão preto. Então, faltar feijão para o consumidor brasileiro, não. O que pode acontecer é que o preço fique historicamente mais alto do que o normal, porque essas quebras elas vão acabar refletindo até lá quando for colhida a safra irrigada do Brasil, que é por volta do mês de julho, agosto. Mas interrupção no fornecimento, não. Pode não ter o feijão carioca no preço que o consumidor quer, mas tem o feijão preto, tem o feijão rajado, tem o feijão calpi. Essa é a situação atual. Nós tivemos algumas questões também relacionadas a esses recursos federais que estão sendo disponibilizados. Como é que isso afeta a cadeia produtiva do feijão? Que a população, né, está sofrendo aí o grande impacto econômico, né? Desempregados, dificuldades de toda a ordem. Nós não temos ainda a exata extensão de todo esse dano. Porém, o que é lógico se pensar é que a maior parte desses recursos que estão entrando do governo federal para os consumidores deve ser carreado para o consumo de produtos básicos, né? Dificilmente alguém que recebe essa verba vai comprar algum produto supérfluo. Não, vai comprar arroz, feijão, óleo, farinha de mandioca, produtos básicos da cesta básica. Então, momentos como esse, normalmente, mantém a demanda desses produtos bastante em alta. Até porque, por exemplo, a quantidade de cestas básicas que foram distribuídas e estão sendo distribuídas, seja pelo próprio governo, que vai distribuir cestas básicas efetivamente, e também pela iniciativa privada, doações das empresas, enfim, se mobilizaram, também tem um impacto positivo na demanda. Produto básico é o último que deve sentir o impacto maior de toda essa crise que nós estamos vivendo. Tá certo, Marcelo. Marcelo, agradeço sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Sempre um prazer conversar contigo. Foi um prazer, uma boa tarde.
Nós vamos conhecer agora no Agricultura BR um equipamento que foi desenvolvido por uma empresa brasileira que mensura e que faz a quantificação de dados que saem das lavouras nacionais. Quem nos mostra e fala um pouco a respeito desse equipamento é o repórter Mauro Andrade. Hoje nós vamos falar de tecnologia. Eu estou aqui com uma estação edafoclimática que ajuda o produtor a conhecer as informações climáticas e também as informações de solo da sua propriedade. Esse equipamento foi desenvolvido por Ricardo Sodré, é uma tecnologia nacional. Acompanhe a conversa que eu tive com o Ricardo. Essa é uma estação edafoclimática. Ela monitora ao mesmo tempo a parte meteorológica e o solo, né? A gente até colocou essa divisão aqui na estação para a gente mostrar para o produtor até onde ele enterra a estação, né? Você pode olhar essa divisão aqui da estação, né? Então a estação fica 50 centímetros dentro do solo, né? E 1,25 m acima do solo, né? Ela foi desenvolvida aqui pela Field Pro, né? É a empresa que eu fundei faz 2 anos e meio, tecnologia nacional, né? Entendendo os anseios do produtor brasileiro. Ela monitora na parte climática a temperatura, a umidade, a luminosidade, o UV, a chuva e o vento, né? E na parte do solo, ela monitora a umidade, a temperatura, a condutividade elétrica e a salinidade do solo. E manda dados a cada 60 segundos para celulares e computadores dos produtores. Quantos sensores ela tem? Ela tem ao todo no corpo 17 sensores. Ela tem sensores a 1,20 m, aqui na cabeça, ela tem sensores a 30 centímetros acima do solo. Ela tem sensores a 10 centímetros abaixo do solo, a 20 centímetros abaixo do solo e a 40 centímetros abaixo do solo. Com isso, nós conseguimos monitorar também a penetração da raiz, o encharcamento do solo, a capacidade de campo e o risco de pragas e doenças, porque nós monitoramos aqui o molhamento foliar aqui a 30 centímetros acima do solo. Nós desenvolvemos esse equipamento entendendo os anseios do produtor. Então ele ficou em testes mais de 9 meses no campo, né? E ele foi ajustado por mais de 7 vezes, né? Até chegar no produto final que vocês estão vendo. Ele ajuda o produtor porque ele manda dados climatológicos a cada hora. Então o produtor vai saber quanto ele teve de chuva na micro-região dele, quanto ele tem de evapotranspiração, como é que está a umidade, como está a temperatura, tudo isso para ajudar ele no manejo. Também, ao mesmo tempo, ele vai ter a informação do solo. Então ele vai saber a umidade do solo, ele vai saber onde tem um encharcamento ali no solo. Então ele vai ter, ao mesmo tempo, o entendimento da parte climática para o manejo e da parte do solo. E o que acontece nos dois pontos, né? A gente conseguiu colocar tudo num produto só. Então a gente entende a chuva e entende a umidade que está no solo depois da chuva. A gente entende a temperatura do ar e a gente entende a temperatura do solo. Então a gente entende o estresse hídrico que isso pode estar causando na lavoura. Então, quer dizer, com esse produto, o produtor ele vai ter um manejo mais eficiente. Ao mesmo tempo, ele vai conseguir economizar ou usar insumo de uma maneira otimizada. Além disso, ele vai ter na ponta do lápis a produtividade dele, porque ele está medindo todas essas variáveis dentro da sua própria lavoura, o que faz uma grande diferença para o monitoramento de produtividade. 2 diferenciais do produto em relação à planta. Ele mostra, porque ele está monitorando a parte de luminosidade e a parte de CO2, ele mostra o vigor da planta, então ele vai saber também a cada 60 segundos como está o vigor da lavoura dele, a gente entende o processo de fotossíntese e também ele sabe a parte de sanidade, né? Porque a gente está também entendendo o molhamento foliar e a parte de risco de praga e doença. Então isso ele vai ter a cada 60 segundos, a cada 60 minutos no celular ou no desktop. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Momentos finais dessa edição, vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. A soja vinha caindo, agora a soja vai operando dentro da estabilidade, vai dando uma animada no mercado. Maio, $8,32 o bushel, julho, 8,39, agosto, $8,41 mais 2 o bushel, setembro, $8,41, começou a vir para campo positivo soja em Chicago, diferente dos números que eu apresentava na abertura dessa edição. Dólar caía hoje desde cedo, né? Tínhamos informações importantes no mercado. Olha só que o dólar agora inverte a situação de queda e passa a subir. 0,19% de alta para a moeda norte-americana negociada a R$ 5,67 mais 9. São os números que eu trago agora com o dólar comercial. E são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço. Nos vemos logo mais na terceira edição às 16 horas. A todos um grande abraço e até daqui a pouco.